Nesta quarta-feira, o Gabinete de Crise e Governança de Combate à Pandemia da Prefeitura de Lusiânia se reuniu para elaborar a minuta que norteou o novo decreto do município, que restringe até às 22 horas a venda e consumo de bebidas alcoólicas, de segunda a sexta-feira, e até às 23 horas em fins de semana. De acordo com o prefeito Diego Sorgato, o decreto visa restringir aglomerações em bares e restaurantes, e não proibir seu funcionamento. Nós estamos trabalhando para poder colocar em restrição, obviamente, todos os estabelecimentos de comércio em geral, de bares e restaurantes, feiras, lugares públicos, mas sem fechar esses estabelecimentos. Nós estamos acompanhando em muitas cidades aí a nível nacional, principalmente capitais que já optaram pelo encerramento de fato das atividades. Aqui em Goiás, por exemplo, na cidade de Catalão, mas nós vamos começar com a restrição e cobrando, uma fiscalização mais intensa para que isso aconteça. Algumas novidades que trazem, que foi discutida também no decreto estadual, é o horário de consumo das bebidas alcoólicas nos estabelecimentos aí de bar e restaurante, que nós estamos poderando para até às 22 horas a venda e o consumo de bebida alcoólica e até às 23 horas nos finais de semana e feriados. E até a meia-noite para a atividade do drive-thru, que você vai lá e retira o seu produto, e também o delivery, que entrega em casa. Essas são atividades principalmente relacionadas à distribuição de bebidas. Até às 0 horas. Nós deliberamos isso agora no comitê de crise e nós vamos cobrar uma fiscalização bastante rigorosa nesse sentido. Outra preocupação do governo é evitar a realização de festas clandestinas na cidade. Uma situação que eu trago aqui a público e que nós, por decisão também democrática do comitê, vamos apertar no sentido de fiscalizar as atividades aí de festas, atividades comemorativas, na sua maioria de forma irregular ou clandestina, como festas, porque nós não temos nenhuma autorização por parte aqui da divisão de posturas ou de nenhum órgão do município. O que nós temos acompanhado é isso, às vezes alguma atividade que está sendo divulgada sem o seu local, só sai no dia para poder fazer aí, uma aglomeração de muitas pessoas, em sua maioria sem utilizar os materiais de equipamento, máscara, álcool gel, higienização. É esse que eu pedi ao nosso secretário de Segurança Pública, que está aqui presente, Coronel Azevedo, que por competência desse decreto vai liderar também essa fiscalização, junto com a Polícia Militar e outros órgãos competentes, para que a gente não deixe acontecer. Inclusive, nós destacamos esses horários aí para os estabelecimentos comerciais, justamente porque após esses horários nós entendemos que aí é justamente essas atividades que começam a acontecer. Junta aí uma chácara, em uma casa, em um sítio, dezenas ou centenas de pessoas para poder aglomerar, consumir bebida e, na sua grande maioria, como a gente tem acompanhado as denúncias, sem nenhum tipo de proteção, e é esse o mais alto risco que nós temos. Nós temos o Serviço de Inteligência da Polícia Civil que está trabalhando conosco, o Serviço de Inteligência da PM e o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança. E também contamos com a contribuição da população que nos indique esses locais. Tanto que nós já preparamos a partir de amanhã uma força-tarefa que vai ficar 24 horas de prontidão, caso haja uma denúncia desses casos que são fora da área urbana, para que a gente desloque de imediato para esses locais com o bombeiro militar, com a polícia militar, a postura, para que surta os efeitos necessários criminais, civis e administrativos. A Procuradora-Geral do município, Thaís Moraes, informa que haverá sanções sobre aqueles que violarem o decreto. Serão adotadas medidas administrativas, cíveis e criminais. A administrativa com imputação de multa de até R$ 2.500 pelo responsável da aglomeração, da realização do evento ou abertura do estabelecimento. Na questão criminal, será lavrado flagrante através de um TCO, que será consequentemente encaminhado ao Juizado Especial Criminal
via promotoria, via o judiciário, para que as medidas sejam ali tomadas, e as cíveis, dependendo de cada conduta, será analisado pela equipe da Procuradoria do município através da instalação desses autos, e as medidas serão tomadas a partir disso. As medidas do novo decreto são preventivas e, conforme a secretária de Saúde Marcele Melo nos fala, são para evitar uma piora na situação do sistema de saúde. Nós temos uma taxa de transmissibilidade relativamente pequena em relação a outros municípios. Nós vivenciamos a superlotação da rede de saúde. Então nós temos que pensar que nós temos um crescimento exponencial do número de casos, numa taxa relativamente pequena, menor que 2%, mas ela vem numa curva ascendente de dias e dias. Então, assim, a situação está se agravando no município. E nós não podemos contar com a sorte dos nossos usuários do SUS adoecerem, precisarem de um leito de UTI e não temos como acolher esse paciente. Então, essas medidas são preventivas para que a gente não vivencie o caos. Elas são medidas necessárias nesse momento, frente à contextualização não só do município, mas do nosso estado e do nosso país. Atrás, para que a população colabore justamente para a gente não ter que tomar, daqui a alguns dias, medidas mais restritivas, mais duras, inclusive avaliando o fechamento de alguns estabelecimentos, como outras cidades aqui em Goiás e pelo Brasil afora já tomaram essa decisão. Colaborar com uma campanha mesmo de conscientização, principalmente da sociedade de Lusiânia, para que realmente entenda que o momento é crítico, é alarmante, é preocupante e que nós podemos chegar aí em algum momento onde nós não vamos ter um leito de UTI para poder internar um paciente que precise, ou não vamos ter, né, um leito de enfermaria para também internar uma pessoa que precisa de cuidados como respiradores, oxigênio, etc.